O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, na Santa Missa desta quinta-feira, da 6ª semana do Tempo Comum, a palavra de Deus, de modo muito especial, no Evangelho proclamado, o Evangelho de São Marcos, vem nos lembrar de um grande ensinamento cristão que todos nós, a partir do momento que aderimos a Cristo de verdade, que tomamos o Senhor como Deus da nossa vida, com o desejo de sermos guiados pelo seu Espírito e de nos conformarmos a Ele. Eu estou dizendo aqui, a partir do momento em que acontece na nossa vida uma conversão verdadeira, esse ensinamento sempre deve ocupar a máxima de todas as nossas ações. E o ensinamento é: todo aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O cristianismo, ele nunca passará na nossa cabeça uma versão adocicada da vida, uma versão extremamente leve da vida, como quem diz, como quem prega: venha para Jesus e saiba que a partir desse momento não haverão sofrimentos na sua vida. Você não vai sofrer, nenhum sofrimento vai existir, nenhum. Bom, isso não é de forma alguma uma pregação cristã, de forma alguma. A pregação cristã, ela fala abertamente, assim como Jesus disse nesse relato, abertamente sobre a presença da dor, a presença da cruz, a cruz santificadora, a presença do sofrimento. E se o nosso Mestre e Senhor sofreu, nós também devemos estar preparados para enfrentarmos o sofrimento. Nesse Evangelho, nosso Senhor, Ele conta sobre aquilo que vai passar. A sua paixão, morte e ressurreição se aproxima. E Ele fala abertamente. Ele fala como quem aceita a sua cruz. Ele fala como quem se prepara e ao mesmo tempo prepara os seus também para a cruz. E sempre foi assim. Você olha para o grande São Paulo, decapitado. Você olha para os discípulos, aqueles que vieram depois do Senhor, passaram pelo viés da dor.
Mas nessa hora, Pedro, emocionado, impulsivo, o grande Pedro, que a gente se identifica também tanto, o grande Pedro chega para Jesus e diz: não, Senhor, isso não vai acontecer, não vai acontecer. E nesse momento, Jesus, na frente dos discípulos, olha para Pedro e com voz firme e com clareza, numa atitude de ensinamento a Pedro e de ensinamento a todos os discípulos, diz: vai para longe de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Isso é muito forte. É muito forte porque todas as vezes que eu quero viver essa vida buscando as glórias do mundo, buscando o conforto do mundo, eu estarei me aproximando da lógica de Satanás e não da lógica de Deus. A lógica de Deus consiste em abraçar a cruz, ser fiel a Jesus até o fim, levando consigo essa cruz. E ser feliz? Com certeza, mas ser feliz em Deus. Ser feliz porque com a presença da dor, com a presença do sofrimento, nada compara a grande graça de ter um Deus que habita dentro de mim. É inigualável a virtude de ter um Deus que está dentro de mim e que me sustenta. Daí sim, você consegue encontrar tantos homens e tantas mulheres com uma tribulação visível, com uma tribulação nítida, mas tão serenos. E você diz assim: como que essa pessoa consegue manter essa serenidade, mesmo com uma prova tão grande? Pois bem, ela está fazendo exatamente o que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina a fazer, carregando a sua cruz com os olhos fixos, firmes no Senhor. Deus nos dê essa graça, que o Senhor nos ajude a sermos cristãos de verdade. Para nós, não existe o slogan: pare de sofrer, venha, faça parte. Não, para nós é: abrace a cruz e venha. Não deixe sua cruz pelo caminho. É necessário que você chegue no céu carregando a cruz que o Senhor te deu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos,